Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a última terça-feira do mês. Esse mês a nossa igreja comemorou 71 anos de vida. A gente trouxe aí algumas palavras, né? A gente trouxe algumas pessoas convidadas para falar com vocês. E hoje, para fechar o mês, vou trazer para vocês aqui uma devocional para a gente poder refletir um pouquinho. Tá? Vou abrir meu caderninho. Para quem me caminha comigo sabe que eu adoro um caderno, adoro uma agenda, né? Gosto de anotar as coisas para não esquecer. Então, o texto base para a gente fazer a nossa devocional de hoje tá lá no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 13, que fala da reconstrução do templo. Eu não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar muito grande, mas eu peço para que você faça a leitura e reflita nesse texto, tá? Esse texto fala sobre a reconstrução do templo. O templo foi derrubado e aí o Senhor deu orientação para reconstruir o templo, né? E tem uma parte que eu quero me atentar que fala o seguinte, que tá lá a partir do versículo 11, né? Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Essa parte do texto acontece quando eles começam a construir. Então eles não esperaram o templo estar pronto para louvar ao Senhor. Então o primeiro ponto que eu quero trazer hoje para você é isso. Não espere alcançar a promessa, alcançar algo que você almeja, alcançar um sonho para louvar ao Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor por aquilo que Ele é, porque Ele merece. Ele é o único digno da nossa adoração. Ele é o único digno de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz. Ah, Érica, mas é muito difícil fazer isso quando a gente está passando pela prova. Mas é aí, eu creio que quando a gente está passando pela prova, é quando a gente dá o nosso louvor mais genuíno. Porque mesmo que tudo parece que não, mesmo que tudo tá indo contra, mas a gente louva o Senhor. Louva a Deus e adora a Deus por aquilo que Ele é, pelo bom Pai, pelo maravilhoso Pai que Ele é. Independente de as coisas darem certo ou não. Aí você pode perguntar assim, Érica, mas e você faz isso? Eu tenho tentado, de verdade. Muitas vezes quando vem uma notícia ruim, ou quando vem uma notícia controversa, ou quando acontece algo que não estava nos meus planos, no momento vem aquele baque e eu paro por um momento e digo, Senhor, louvado seja o teu nome. E isso tem que vir lá de dentro, vem assim com, sabe, vem com de maneira verdadeira, E eu tenho aprendido isso, tenho praticado isso. Então eu te convido a fazer isso também, tá bom? E aí, mais pra frente diz assim, todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces. Muitos, porém, gritavam de alegria. E aí eu trago esse texto para a nossa igreja local, para Vila Conde. A nossa igreja tem 71 anos. Muitas coisas já aconteceram aqui. O antigo templo, depois o sonho do novo templo, depois a construção do novo templo. E você, talvez, que esteja assistindo esse vídeo, não conheça a nossa igreja, mas talvez você seja das pessoas que fizeram parte da fundação da nossa igreja. Lá do primeiro templo, né? Do segundo templo, que fizeram parte disso tudo. E às vezes a gente olha para trás, gente, é perfeitamente normal e é perfeitamente saudável você lembrar do que passou com alegria. É muito bom isso. Porque significa que foi um passado que fez diferença na sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite. Não fique presa ao passado. Isso não vale só para nossa igreja local. Isso vale para nossa vida também. Ah, mas há 20 anos atrás, como era bom, porque os meus filhos podiam sair na rua. Verdade. Eles saíam, eles brincavam. Mas não fique presa a isso. Não fique presa ao seu passado. Ah, porque fica lamentando, porque...
Gente, a gente precisa lembrar do nosso passado de duas formas. Ou como uma coisa muito boa, ou como algo que foi ruim, mas que nos trouxe alguma lição. Não fique preso ao seu passado. Você não é o seu passado. A obra de Jesus, o reino de Deus, não é o passado. O reino de Deus, ele vem sendo formado desde que o mundo é mundo. Deus tem preparado tudo desde que o mundo é mundo. Deus não apaga o passado. Então você vê, apaga no sentido de não fazer, não serve mais para nada. Não é isso. Se você olhar a nossa Bíblia, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Ou seja, tem uma história que se passou, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. De qualquer forma, a Bíblia, para nós, ela foi escrita há muito tempo atrás. Faz parte de um passado. E Deus, ele usa situações do passado para poder abençoar a gente no presente, para poder ensinar a gente no presente. Então, a Igreja Metodista em Vila Conde, ela não é o passado dela. O passado faz parte, é uma história bonita, uma história de muitas lutas, mas uma história de muitas vitórias também. E tudo que aconteceu no passado transforma a igreja naquilo que ela é hoje. E isso vale para nós também. Tudo que nós fizemos no nosso passado transforma a gente no que a gente é hoje. Só que eu conheço muitas mulheres que são amarguradas, que são tristes, que vivem cabisbaixas, porque estão vivendo no passado. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida pessoal. Por favor, em nome de Jesus, se você não consegue tirar isso da sua mente, se você continua chorando por um passado, peça ao Senhor para que Ele te ajude, se necessário for, a apagar da memória. Comigo, por exemplo, assim, tem muitas coisas da minha infância que eu não lembro, e não é uma infância de 3, 4 anos. Tem muita coisa da infância de 7, 8 anos que eu não lembro, que foram coisas que eu sei que aconteceram porque comentaram comigo, porque me contaram, mas eu não lembro daquilo, e são coisas muito ruins. E são coisas específicas que eu falo assim, nossa, mas eu não lembro disso. E eu louvo a Deus porque eu não lembro. E tem coisas ruins que eu lembro também. Mas eu não sou o meu passado. Eu não sou o que eu era há 10 anos atrás. Eu não vou ficar amargurada, eu não vou ficar ressentida, por exemplo. Para as pessoas que caminham comigo sabem que a minha filha mais velha, ela é filha de coração do pastor. Eu me converti quando eu estava grávida. Então, assim, eu não vou ficar pedindo a Deus para Deus mandar um raio na cabeça do pai biológico da minha filha, porque o Senhor já curou essa ferida no meu coração. E o Senhor fez muito mais. Ele deu um pai maravilhoso, porque o pastor é um pai sensacional para a Júlia, gente. É demais, assim. Então, foi uma ferida que Deus curou no meu coração. E Deus quer curar isso no seu coração também. Ah, mas aconteceu outra coisa anteontem. Para tudo há um processo. Para tudo há um processo, tá? Então não pule os processos. A gente às vezes não quer sofrer, mas o sofrimento faz parte do processo. Eu chorei muito, eu sofri muito, mas o Senhor curou essa ferida. Então não viva no seu passado, você não é o seu passado. Ok? Você não é o seu passado. E comemorando os 71 anos da nossa igreja, de acordo com as pessoas que a gente conversa, que já estão aqui há muito, muito tempo, a igreja passou por muitas transformações. Muitas transformações. E vai passar por muitas transformações até que Jesus volte. Ah, Érica, mas que tipo de transformação? Eu não sei te dizer que tipo de transformação. Mas a gente hoje, olhando para a igreja de 30, 40 anos atrás, muitas coisas mudaram. Eu sou praticamente convertida, não vou dizer recém-convertida, mas eu tenho 12 anos de conversão. É uma menina na fé perto de muita gente. Mas eu soube que em determinado momento da igreja, em específico de Vila Conde, não, mas da igreja metodista, não podia nem tocar bateria. Como eu cheguei na igreja e já tinha bateria, já tinha banda, eu falei, gente, pra mim é esquisito isso. Porque eu já cheguei na igreja e já tinha bateria. Mas as pessoas mais antigas contam que antigamente não podia ter bateria. Então, por exemplo, a bateria é uma transformação que a igreja passou. Não tinha, agora tem. E uma série de outras coisas que a gente poderia citar.
Mas a transformação mais incrível é a transformação que Deus faz dentro da igreja, uma igreja viva, uma igreja transformada, uma igreja que adora o Senhor. E Deus tem feito isso desde sempre, desde sempre. E eu louvo a Deus pela Igreja Metodista em Vila Conde. Eu louvo a Deus, porque nós temos entendido. Alguns entendem mais rápido, outros entendem mais devagar. Mas isso é um processo de aprendizagem. Quem trabalha com ensino sabe que cada um tem o seu tempo, né? Então, assim, mas eu louvo a Deus, porque nós temos vivido coisas maravilhosas em Vila Conde. Nós temos sido... Olha, eu não tenho nem palavras. Eu estava conversando esses dias com o pastor sobre a igreja local e eu disse para ele, eu falei, eu estou muito feliz de ver o que Deus tem feito na nossa igreja e o que Deus já fez na nossa igreja, mesmo quando a gente não estava aqui. Porque se as portas estão abertas, se a gente está servindo a comunidade, é porque Deus está conosco. Deus está com a nossa igreja local. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero aproveitar e agradecer todas vocês que fazem parte da construção da história dessa igreja. Parabenizá-las por mais um aniversário e parabenizar a mim também. Eu tô aqui há 3 anos, mas eu também faço parte desta família, como a minha família também faz. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Nós temos muitos sonhos, né? Quem faz classe de líderes sabe, a gente compartilhou algumas coisas. Nós temos muitos sonhos para a igreja como liderança. O pastor, a liderança, enfim, a gente tem muitos sonhos. Mas eu não vou esperar chegar nesses sonhos para louvar ao Senhor. Eu louvo ao Senhor porque Ele é tremendo e Ele faz coisas maravilhosas. Então, que depois você possa ler esse texto, refletir nesse texto e se perguntar: eu sou a pessoa que estou chorando pelo leite que já foi e não vai voltar? Ou eu sou a pessoa que estou me alegrando com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer? Já começou a fazer há muito tempo atrás e ainda está fazendo. Então se alegre com a obra do Senhor. Ah, Erika, mas eu vou ficar rindo todo tempo? Não, a gente sabe que a tristeza faz parte do processo de amadurecimento do cristão. Mas tem coisas que a gente se entristece, que são coisas tão pequenas. Tava conversando hoje com uma irmã da igreja e eu falei pra ele, às vezes eu tenho vergonha, porque chega final do mês, a gente sabe como é que é final do mês, né, gente? Pelo menos aqui em casa esse final do mês é uma benção, né? A última semana do mês a gente vai catando o que tem, né? E já muitas vezes, na hora de tirar a última bolacha, hoje eu tenho aprendido, depois de 12 anos, alguma coisa, né, mudou, muitas coisas mudaram. Mas quando eu pegava a última bolacha do armário, eu falava assim, Deus, por que comigo? Por quê? Por que com a minha família? Eu começava a chorar, eu começava... Hoje eu já tenho uma postura diferente. Eu pego a última bolacha e eu falo, Deus, muito obrigada pela última bolacha. Muito obrigada, porque ainda tem essa bolachinha aqui, né? E as coisas vão acontecendo, de repente um dá, o outro abençoa, e aí vira o mês. Então, assim, Deus tem sido fiel em todas as coisas, e eu tenho aprendido a louvar a Deus em todas as coisas. Gente, é muito difícil. Mas pratique, você vai ver que maravilhoso que é. Então, aprenda a se alegrar. Aprenda a se alegrar com as coisas que Deus tem feito. E quando você tiver que chorar, minha irmã, chore, fique triste, mas não se renda à tristeza. Porque se render à tristeza, logo a gente não quer mais levantar, logo a gente não quer fazer mais nada, logo a gente não quer mais cuidar de nada, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer... E a gente sabe o fim disso. Então não alimente a sua tristeza. Peça ao Senhor, fala, Deus, eu tô triste hoje, mas eu quero melhorar. No dia seguinte, Senhor, eu tô triste hoje. Explique isso para Deus. Explique para Ele. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso bom Pai. E Ele merece o nosso louvor. E merece que a gente ore, que a gente busque. E a gente também precisa dele. Nós precisamos de Jesus. Se você não precisa, eu preciso. Todos os dias. E eu quero que você também precise. Porque é maravilhoso. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Parabéns para nós. Mais um ano, com esse ano diferente de ser comemorado. Mas estamos comemorando. Estamos louvando ao Senhor. Quero lembrá-las que para os cultos presenciais é necessário fazer inscrição. Por favor, não esqueça. Tá bom? Porque a gente está com uma capacidade reduzida por causa da pandemia. Tá bom, meninas? Então, só relembrando, Esdras capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo 13. Tá
tá bom? Um beijo, amo vocês.